Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou falar sobre a China e a relação do Xi Jinping com o Putin, principalmente a partir de um documentário que o Partido Comunista Chinês divulgou para membros do partido nessas últimas semanas. Sejam bem-vindos ao episódio de hoje e espero que vocês gostem, deixem seus comentários e opiniões. Desde o início da invasão russa na Ucrânia, muitos comentaristas, analistas, líderes mundiais se perguntam por que a China está defendendo e está do lado do Putin nessa situação. Eu já gravei um vídeo anteriormente que eu falei um pouco sobre como que a China se beneficia da invasão russa na Ucrânia. Mas hoje eu quero trazer um novo elemento que eu acho que traz mais cor e um pouco mais de informação para justificar um pouco dessa posição chinesa. Nessas últimas semanas, o governo chinês ele lançou um documentário chamado Niilismo Histórico e o Colapso Soviético. Esse documentário, que tem aproximadamente 1h30, ele foi distribuído para consumo interno do Partido Comunista Chinês, distribuído por todo o país, mas se você pesquisar, acho que você consegue achar o documentário no YouTube e em outros sites, assim como eu consegui encontrar. Agora, o ponto central desse documentário é uma revisão histórica do colapso soviético. Ele começa falando sobre o Stalin e como que o Stalin foi um injustiçado na história, sendo acusado de vários crimes que, segundo os chineses, ele não cometeu. O próprio documentário fala que aproximadamente 90% de tudo que é falado mundialmente sobre o Stalin são mentiras. Isso traz um ponto interessante para analisarmos. O momento no qual esse documentário sai e o conteúdo desse documentário é bastante interessante, tendo em vista que no final desse ano nós temos o Congresso do Partido Comunista Chinês, que vai reencaminhar o Xi Jinping para um terceiro mandato, num momento onde, inclusive, adversários internos na China acusam dele promover um culto à personalidade muito grande e que a imagem do Xi Jinping vem se tornando cada vez mais forte, ou pelo menos competindo com várias imagens históricas do Partido Comunista Chinês. Em várias escolas pelo país, os alunos precisam estudar a vida do Xi Jinping e os ensinamentos, as frases do Xi Jinping e não necessariamente ao ponto de vista ideológico total do Partido Comunista Chinês, apesar que, obviamente, os pontos centrais fazem parte do calendário acadêmico dos alunos. Mas o ponto interessante é que, nessa defesa do Stalin, o documentário ele justifica uma defesa a esse culto de personalidade e ele enfatiza a importância de reescrever a história, de como que uma história correta do ponto de vista do Partido Comunista Chinês, ele acaba sendo benéfico para a sociedade e para o próprio partido. Ao longo do documentário, eles também colocam críticas muito pesadas contra o Nikita Khrushchev, que sucedeu o Stalin, e que não só sucedeu, mas ele também iniciou uma série de críticas e um revisionismo histórico sobre os atos que o Stalin fez e iniciou uma série de críticas muito grandes em relação à forma como a União Soviética era governada durante a sua época. E, segundo os chineses, isso se trata de uma traição histórica muito grande. E o documentário cita em algumas vezes que essa traição jogou o Khrushchev na lata de lixo da história soviética, colocando, inclusive, a culpa nele pelo início do fim da União Soviética. Isso acaba sendo uma mensagem aos próprios membros do Partido Comunista Chinês no processo deles de tentarem reescrever a história ou de tentar rever algumas lideranças chinesas, como Mao Tse-tung, por exemplo, como lideranças que fizeram mais mal do que bem. O Xi Jinping ele visa se proteger com a distribuição desse documentário para que o seu legado ele seja permanente e que não exista uma revisão das suas ações quando no futuro ele não estiver mais à frente
do governo chinês. Além disso, um outro alvo muito grande dentro desse documentário foi o presidente Mikhail Gorbachev, onde o documentário cita que ele se vendeu para interesses capitalistas e que nesse processo de venda aos interesses capitalistas, ele alimentou o processo de corrupção interna, que o Boris Yeltsin deu continuidade, mas o interessante é que o filme ele finaliza dizendo que o Putin solucionou esse problema e que o Putin trouxe de volta a grandiosidade da Rússia a partir do seu processo de exaltação do nacionalismo russo. Isso é uma mensagem muito forte da aproximação que a China tem hoje com a Rússia e da busca que a China tem de todas as formas de tentar proteger a relação que eles conseguiram desenvolver com a Rússia, principalmente entre o Xi Jinping e o Putin ao longo dos últimos anos. Quando nós avaliamos aquele momento na abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, onde o Putin e o Xi Jinping afirmaram que a aliança e a amizade entre a Rússia e a China não tem limites, que eles já estão no máximo daquilo que pode ser feito e que tudo pode acontecer a partir dali, isso é algo que muita gente na época questionou se o Xi Jinping ele tinha conhecimento total dos objetivos russos em relação à Ucrânia. Certamente ele tinha esse conhecimento total em relação aos interesses russos na Ucrânia, mas isso não afetou de forma alguma. Na verdade, como eu até comentei naquele vídeo anterior, isso acabou sendo positivo para o Xi Jinping, porque isso tirou um pouco o holofote de cima da China, que era o ponto central de todas as discussões e embates globais em relação à tensão geopolítica entre Estados Unidos e seus aliados e a China. Então, a partir do momento que ele se coloca ao lado do Putin, ele, de certa forma, está se colocando ao lado dele mesmo e protegendo a sua própria imagem, já que muitos dos comportamentos de exaltação do nacionalismo chinês são muito similares ao processo de exaltação do nacionalismo russo que o Putin vem praticando. Então, para o Xi Jinping, a manutenção do Putin à frente da Rússia é extremamente importante dentro do ponto de vista de trazer estabilidade dentro do Partido Comunista Chinês de como que os seus líderes, e no caso o próprio Xi Jinping, devem ser protegidos pela base do partido para que ele consiga continuar o curso na história de remodelar e refazer o futuro do país. Um ponto muito interessante também é o timing que esse vídeo ele acabou sendo distribuído dentro do partido. A China hoje está vivendo momentos conturbados. E isso é o pior momento para acontecer para o Xi Jinping por conta do Congresso do Partido que vai acontecer no final do ano. Existem problemas econômicos clássicos e graves, principalmente nas províncias centrais, onde o endividamento dos bancos são altíssimos. Ao mesmo tempo, a política do Covid-0 está se mostrando ruim e um fracasso, já que eles não estão conseguindo conter a expansão do Omicron, enquanto o mundo já está chegando numa normalidade. A China, que usava a narrativa de que eles sabiam mais do que qualquer outro país ocidental de como controlar o avanço do Covid, isso acaba hoje afetando a narrativa deles por conta da dificuldade que eles têm em manter o Omicron sob controle. Xangai já passa mais de um mês em lockdown, com mais de 25 milhões de pessoas sofrendo esse lockdown, quando a expectativa inicial do governo era de que fosse durar apenas uma semana. Pequim está à beira de um lockdown também, com 2 distritos importantes da cidade, já com alguns lockdowns específicos em áreas residenciais e o temor de que isso vai avançar para toda a cidade. Isso também está levando o governo chinês a fazer um estoque de alimentos como eles nunca fizeram na história recente. A quantidade de peixe, por exemplo, que eles estão comprando do Peru, quintuplicou nos últimos 3 meses, de uma forma que até as autoridades peruanas elas estão surpresas. O estoque de trigo, o estoque de malte e o estoque de outros grãos, eles atingiram a máxima na história recente chinesa, tendo inclusive estoque para mais de 18 meses de alimentos para toda a população já armazenados no país. Isso indica uma visão do governo chinês de que tempos difíceis chegarão e que a recuperação econômica ela pode ser mais complicada do que eles imaginavam. Cada vez que o Xi Jinping ele se posiciona
ou se silencia em relação ao que está acontecendo na Ucrânia, ele de certa forma está se protegendo das percepções ocidentais, mas principalmente das percepções internas que membros do partido têm em relação ao Putin, como uma forma de proteger e blindar as percepções que eles podem vir a ter em relação ao próprio Xi Jinping. Esse é um momento crítico para ele. Ele sabe que vai ser reconduzido para o terceiro mandato, e esse não é o ponto central de preocupação. Mas a forma como ele é conduzido para o terceiro mandato vai dizer muito. Ele precisa chegar forte em 2023 para que todas as mudanças estruturais que ele pretende fazer, tanto na área econômica como também na área de política social, com a implantação e a nacionalização do processo de crédito social, o processo de digitalização do yuan, ele visa complementar isso ao longo dos próximos anos. Ele também quer diversificar um pouco da dependência de grãos que o país tem de vários outros fornecedores. Ele visa aumentar a produção interna e, para isso, ele pede o desenvolvimento ágil e rápido de engenheiros agrícolas locais para que eles acelerem o processo de modificação genética de vários grãos, para que isso possa oferecer à China a possibilidade de diminuir um pouco as importações de outros países. Como eu também já mencionei em outro vídeo, ele visa a diversificação entre os países fornecedores e olha para a Tanzânia e outros países do leste da África como oportunidades no processo de compra de hectares nesses países e onde ele pode garantir um fluxo maior e logisticamente mais aceitável desses grãos de volta para a China. Outra preocupação do Xi Jinping é como que a guerra também vai afetar a distribuição de fertilizantes naqueles países que são fornecedores chineses, como o Brasil e a Argentina. Uma das saídas que ele vem desenhando no momento é a China vem comprando fertilizante da Rússia e oferecendo a produtores na Argentina e possivelmente no Brasil para que eles possam acelerar a produção de grãos, né, nos seus respectivos países e não ter temor de que a falta de fertilizante poderia obrigá-los a diminuir a quantidade de grãos produzidos. Então, tudo isso indica que a China ela vai entrar numa nova fase, onde o crescimento econômico vai seguir sendo bastante impactante, mas não da forma como aconteceu nos últimos anos. E mais do que isso, o Xi Jinping está antevendo de que ele pode vir a ter algumas dificuldades internas dentro do partido e por isso ele está se antecipando e já colocando todo tipo de pressão, por mais suave que possa vir a ser na visão de algumas pessoas, em cima de membros do partido para que não existam rupturas e nem que grupos contrários às suas políticas surjam ao longo dos próximos anos, assim como foi no início do seu governo, em 2013, 2014, quando existiam grupos mais solidificados que eram opositores às ideias que o Xi Jinping trazia para o governo. Bom, vale a pena ficar de olho nesse assunto, porque o Putin, de alguma forma, ele é um termômetro para o Xi Jinping. E o Xi Jinping ele enxerga que o fracasso do Putin pode antever e antecipar uma dificuldade que ele não quer confrontar. Muito obrigado a todos e um abraço.